Os filisteus tomaram a arca. Os filisteus venceram a batalha. E agora, Israel, o que será do povo de Deus? Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, vamos ler 1 Samuel, capítulo 5, a arca da aliança na terra dos filisteus. Antes de ler, eu quero indicar para você a Bíblia Palavra-Chave. Essa Bíblia está aberta aqui na minha frente. É uma Bíblia que eu uso desde 2021 para interpretar os textos. Olha como está a minha, toda amassadinha, do jeito que eu gosto. Toda marcadinha também. O livro de Hebreus, então, está bem rabiscado. Para a glória de Deus. Tá? É muito bom ter uma Bíblia marcada, cheia de anotações. Se você é da área de ensino da palavra, eu aconselho a adquirir uma Bíblia dessas. Vamos começar a nossa leitura de hoje. O capítulo de hoje é pequenininho, 12 versículos. Por isso, não saia daí, porque não vamos demorar, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Ou seja, trouxeram da casa de Deus para a casa de Dagom. Trouxeram da terra do povo do Senhor para a terra dos inimigos. Meu Deus, que tristeza. A arca do Senhor foi levada. E no capítulo 4, o tema foi Icabode, ou Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. A morte daquela mulher, a esposa de Finéias, marcou o fim de um tempo de um sacerdócio corrupto e está iniciando um novo tempo de Samuel. Mas antes que Davi chegue para reinar, muitas coisas vão acontecer, né? Samuel ainda vai ungir Saul, que vai reinar 40 anos, e só depois é que Davi vai trazer essa arca de volta. Olha quanto tempo vai passar. Se Saul vai reinar 40 anos, né? Então, muitos anos se passarão sem a arca da aliança. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Ou seja, eles disseram, vamos dedicar essa vitória a Dagom, porque foi ele, o nosso Deus, que nos concedeu que nós vencêssemos Israel. Olha que engano. Vamos ver o que vai acontecer aqui para frente? Vamos lá. Colocaram na casa de Dagom. E o 3 diz, levantando-se, porém, de madrugada. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os de Asdod, deixa eu me localizar aqui. Eita, Jesus. Pronto. Glória a Deus, aqui. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. Assim, o Deus não era muito forte, né? O Deus de Israel é o Todo-Poderoso. E Dagom amanheceu caído. Bem, eles levantaram. Vamos ajudar Dagom, né? Vamos ajudar Dagom. Versículo 4. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das mãos estavam cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou de Dagom. Vai querer lutar com Jeová, Dagom? Dagom era um ídolo. E por trás dos ídolos existem demônios, né? Então agora esse ídolo aparece sem cabeça e sem as palmas das mãos, né? Somente o tronco ficou de Dagom. Por isso,
nem o sacerdote de Dagon, nem nenhum dos que entram na casa de Dagon, pisam o limiar de Dagon em Asdod até o dia de hoje. Ou seja, consagraram aquele lugar, visto que ali Dagon foi derrotado. Veja que loucura, né? Vamos lá. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou, e os feriu com hemorroidas em Asdod e nos seus termos, ou seja, a arca era uma bênção, mas a arca ela é uma bênção para quem obedece. A arca é uma bênção para quem está na presença do Senhor. Para quem não está, ela se torna uma maldição. E o povo daquela terra foi ferido por causa da presença da arca do Senhor, pois a arca não era deles. Versículo 7 diz assim: Vendo então os homens de Asdod, que assim foi, disseram: Não fique conosco a arca de Deus. Não fique conosco a arca de Deus, o Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós, sobre Dagon, nosso Deus. Então, vamos tirar essa arca daqui, que não deu muito certo para nós, não. Versículo 8. Por isso enviaram mensageiros e congregaram, a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: Que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: A arca do Deus de Israel será levada até Gate, que era outra cidade. Eram 5 príncipes filisteus, tá? Então, Asquelon era um, e Gate era outro, né? E Asdod. Então, agora ele vai ser levado para outra cidade de Gate. Assim, Gaza era outro, que é muito conhecido, né? Assim levaram para lá a arca do Deus de Israel. E sucedeu que assim que a levaram, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, com muito grande vexame, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes íntimas. Eita, o negócio ficou feio. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom, que era outra cidade, eram 5. Sucedeu, porém, que, vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: Transportaram para nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem, a nós e ao nosso povo. E enviaram e congregaram todos os príncipes dos filisteus e disseram: Enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia mortal vexame em toda a cidade. E a mão de Deus muito se agravava ali. Enquanto as mãos de Asdod, de Dagon, foram cortadas, as mãos de Deus operavam. Aleluia. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas que o clamor da cidade subiu até o céu. Ou seja, Deus ouviu o clamor daquele povo, porque eles estavam usando um objeto sagrado, a arca de Deus. Esse episódio nos faz lembrar de Belsazar, lá no capítulo 5 de Daniel, né? Mene, Mene, Tekel, Parvim, porque eles usaram coisas sagradas e Deus não permite que as coisas sagradas sejam banalizadas. E veio esse castigo sobre todas as cidades dos filisteus, inclusive sobre o próprio Deus, que se chamava Dagon. Deus abençoe, meus irmãos, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Eu agradeço a todos que têm acompanhado o canal do Pastor João Neres. Divulguem essa live, digam que eu já li a Bíblia toda e estou lendo novamente. E o tema da live é Lendo e Explicando a Bíblia Sagrada. Pai querido, eu quero te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos. Quero louvar o teu nome e pedir a tua bênção, a tua graça, a tua provisão sobre a vida de cada um dos teus servos. Que o Senhor abençoe cada casa onde entrar essa live
e traga um tempo de vitória, que a arca da aliança esteja na nossa casa, como na casa de Obed-edom, trazendo bênçãos sobre os teus. Ó Deus, expulsando todo o espírito mau. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Haja paz sobre Jerusalém. Glória a Deus.